Boa tarde, Pimentel. Fabrício, Coronel. Pronto, já estamos. Adriana, as Oi. interações, elas serão pelo chat, não é isso? Sim, acabamos de falar aqui que serão pelo chat. A gente começou a gravação, então deixa eu falar aqui. Boa tarde, olá. Estamos aqui na live, nossa live do NAPSIF Online, hoje com um convidado, um convidado especial, o professor Rafael Fortunato. E, como o Fábio disse, eu vou falar sobre o professor daqui a pouco, mas como o Fábio disse, as interações, aquelas perguntas que quiserem fazer, podem ser feitas pelo chat, como a gente está com o costume de fazer nas nossas lives, né? Então, vamos lá. Deixa eu apresentar o professor devidamente. Só um minuto, professor. É meia hora só para o currículo, né? Só para o currículo, até imprimir para facilitar. Meia hora só para o currículo. Então, professor Rafael Fortunato, graduado em Turismo pela Universidade de Marília, São Paulo, especialização em Educação Ambiental pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, USP, mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente pela Universidade de Araraquara, São Paulo, doutorado em Meio Ambiente na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor adjunto do Departamento de Turismo, professor do doutorado em Meio Ambiente da UERJ, vice-diretor do Instituto de Geografia da UERJ. Excelente, né, professor? Excelente. Então, nós estamos aqui hoje, eu vou primeiro fazer uma abertura, professor, aqui falando um pouquinho do nosso curso, né, esse NAPSIF Online, é uma iniciativa do 16º GBM, e nós pretendemos com esse curso, né, chegar até as pessoas e conscientizar as pessoas da necessidade de não atear fogo, de não fazer queimadas, de não provocar incêndios florestais. Sobretudo nesse ano que nós estamos vivendo, esse período de pandemia, quando mais do que nunca o nosso ar puro, ele é precioso. Então, as queimadas, os incêndios florestais, todos os anos eles são prejudiciais, mas esse ano o prejuízo é bem maior. Temos aqui presentes o comandante Fábio Gonçalves. Boa tarde, comandante. Eu, capitão Adriana. Boa tarde. Eu, capitão Adriana Bianchi. Capitão Fábio Pimentel. Boa tarde. Capitão Góes. Boa tarde a todos. Isso. E já estamos aqui com o Fabrício. Tem alguém do Corpo de Bombeiros, sempre entra com o Corpo de Bombeiros, eu não sei o nome de quem é esse. Temos o Alexandre, que também está conosco, sejam bem-vindos. E, professor, o senhor seja muito bem-vindo e está com a palavra. Oi, pessoal, agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui com o Corpo de Bombeiros, né, uma instituição muito querida e importante para o nosso estado. Também acho interessante nós estarmos no estado, né, então sou funcionário público, servidor do estado, e a gente está, então, de alguma forma, em casa, né, falando dentro de uma mesma instituição que é o estado do Rio de Janeiro. Isso também me dá satisfação em poder, de alguma forma, estreitar os vínculos, né, com outros servidores públicos. Aqui eu só vou fazer uma correçãozinha, a questão do vice-diretor, acabou meu mandato, fiquei 4 anos como vice-diretor do Estudo de Geografia, então talvez o meu currículo ainda em alguns lugares não esteja atualizado. E queria acrescentar também que, atualmente, nós temos aqui no município de Teresópolis a especialização em desenvolvimento territorial, que é uma pós-graduação, lato sensu, de 1 ano e 6 meses, mais ou menos, que pretende formar, então, pessoas para atuar no campo de desenvolvimento territorial. Uma pós-graduação bem ampla,
que trabalha tanto a ideia de cultura, educação, economia e meio ambiente. Então, também estão convidados aí a conhecer o nosso trabalho, né? Atualmente coordeno também esse curso, e é um curso que acontece em Teresópolis, é o único curso que nós temos aqui hoje no município da UERJ. Então, é um prazer também representar esse curso e apresentá-lo de alguma forma aqui para vocês. E conheci um pouco do trabalho do NAPCIF, né? Depois vocês podem me corrigir. Que são palestras, eu pesquisei também um pouco, achei um trabalho muito importante, né? E eu acho que ao longo da nossa conversa a gente pode se aprofundar e ver como, de repente, a gente caminha lado a lado, né, desse projeto, já que estamos aí na mesma instituição no estado do Rio de Janeiro. Então, por hora, acho que essa seria a minha apresentação, tá? E eu agradeço muito novamente a oportunidade de conversar com vocês. Tá certo, professor. Nós poderíamos iniciar, comandante, quer colocar alguma coisa agora? Não, é só agradecer mesmo a oportunidade, né, de um profissional desse quilate estar aqui com a gente, né, trazendo uma questão aí que eu acredito que a nível de incêndio florestal, do que a gente já viu, né, de um tempo para cá, eu acho que nunca ninguém pensou muito enveredar para esse caminho aí do turismo, fazer essa correlação, esse entretecimento com o turismo, tudo aquilo que o professor vai abordar. Então, estou ansioso, né, com regozijo aqui para ouvir o professor aí, para poder a gente tentar, de alguma forma, tocar as pessoas nesse problema que a gente enfrenta todos os anos, é a mesma coisa, né, infelizmente. Exatamente. Então, professor, poderíamos começar a nossa conversa, né, aqui, e aí depois Góes pode fazer interceptações nessa conversa, ou fazer colocações, Pimentel também. Perfeito. Alguns questionamentos. Poderíamos começar, professor, e eu também confesso, comandante, que eu estou ansiosa por saber disso. Gostaria de saber, professor Rafael, das percepções do senhor sobre esse assunto do NAPCIF, as percepções que o senhor tem sobre os incêndios florestais e essa relação com esse trabalho que a gente está fazendo, como o senhor vê isso, né, e qual o seu posicionamento, né, diante disso, desses incêndios florestais, sobretudo aqui, né, na nossa região, como o senhor falou, o senhor já tem esses trabalhos que são feitos aqui. Professor, o senhor está sem som. Bom, agora sim. Gostaria de começar até para esquentar aí, né, eu me aproximar mais, né, desse tema dos incêndios, né. Eu lembro que eu cheguei em 2012 aqui em Teresópolis, né, e acho que foi em 2013, se não me engano, teve um incêndio florestal muito sério ali na Pedra da Galinha. Não sei se vocês estão lembrados disso, desse episódio. Ali na área do... Oi? A gente tem dados, né? Já referenciamento desse. Sim. Não sei se... Aí é na Pedra da Galinha e estava chegando próximo já das casas ali do corta-vento. Eu não sei no Serrano, talvez algum problema ali no Serrano, talvez os incêndios, mas eu lembro que estava chegando próximo às casas ali já do corta-vento, e aí começou a chover, né? E eu estava olhando para a paisagem, e aí a chuva, assim, acho que foi abençoada naquele momento, né? Mas o pior podia ter acontecido, né? Porque ali a gente sabe que tem uma ligação direta de um fragmento florestal ali naquela região do corta-vento com as casas, né, com as residências. Então, muito próximo, né, as casas são muito próximas às florestas, né. Que isso acontece também em outros lugares aqui do município, né. Nós somos um município com 3 unidades de conservação, né, e a gente precisa trabalhar muito bem em torno dessas unidades de conservação. Então, nesse ponto, e a gente trabalha isso, né? Nós temos um projeto aprovado pela FAPEG,
estou há algum tempo já esperando o recurso, né, para compra de uma van, que a nossa proposta, já aprovada, eu tenho o termo de outorga aqui comigo aqui na minha casa, que é fazer um mapeamento da produção de orgânicos no entorno de unidade de conservação. Então, porque nós temos as unidades de conservação e o entorno das unidades de conservação, no entorno nós temos as áreas de amortecimento, né? Então, essas áreas, segundo a legislação e os planos de manejo das áreas de conservação, também precisam de proteção, né? Então, a gente quer investigar isso, já investigamos algumas coisas, né? Inclusive nós temos um trabalho em Santa Rita, com mapeamento da produção orgânica, né, no entorno do Parque Municipal Montanhas Teresópolis, e um contato direto, então, com esses produtores. Quando eu entrei no Facebook de vocês, para pesquisar um pouquinho sobre o trabalho, eu vi que vocês já fizeram um trabalho em Santa Rita, né, com as crianças, adolescentes, talvez. Então, nós estamos, de alguma forma, trabalhando com um público parecido, né, um público que tanto o Corpo de Bombeiros tem interesse em trabalhar com esse público, quanto a UERJ, porque percebe nesses espaços um espaço de proteção ambiental e um espaço também de valorização econômica, socioeconômica, por meio da atividade turística e do turismo rural. E se a gente tem um ambiente que sofre com queimadas, né, como a gente diminui muito essa capacidade e essa atratividade dos lugares, né? Então, as paisagens precisam ser preservadas por vários motivos, mas também existe esse motivo, né, a questão da beleza cênica, da paisagem. E também da imagem, né? A gente tem uma questão de imagem, porque o turismo ele vive muito de imagem, né? E aí como que nós vamos vender, né, experiências turísticas numa região conhecida, né, por grandes incêndios florestais? Você tem aí um problema de imagem também para a questão do município e um problema socioeconômico, assim como o problema de saúde que já foi citado aí por você agora há pouco, né? Então, assim, essa é a minha percepção de modo geral, né? E aqui eu já estabeleço as relações, né, que nós temos dos trabalhos, tanto do NACIF quanto das pesquisas que nós realizamos aqui no município de Teresópolis. Só para completar, então, eu já falei de Santa Rita, né? Mas nós temos também uma ação, né, de turismo rural e incentivo ao turismo rural na região do Parque dos Três Picos, ali em Bom Sucesso, também com produtores rurais. Também temos agora com esse problema da pandemia, nos aproximamos também do pessoal de Vargem Grande, das associações, de uma associação de produtores orgânicos de Bom Sucesso. Temos uma atividade de incentivo à visitação no Parque Estadual dos Três Picos, ali na região de Vargem Grande. E também trabalhamos aqui no Caleme, que também é em torno do Parque Municipal Montanha de Teresópolis. Temos também atividades no Jardim Serrano, subindo Quebra-Frasco, Jardim Serrano, que a gente chama de caminhada filosófica, ou caminhada RBS. Depende do público, a gente dá um nome, né? Se o público está mais interessado na questão da filosofia, que é uma questão muito importante para a educação, a gente chama de caminhada filosófica. Inclusive a gente pode fazer com o Corpo de Bombeiros, será um prazer, né, se um dia a gente puder fazer essa atividade em conjunto. Que nós saímos de Agriões e subimos ali Pimenteiro, o quartel do Corpo de Bombeiros, né, passamos ali por cima, vamos pela Pimenteiras, a gente vamos até o Arabotânica, pela estradinha ali em cima, com algumas paradas ali, em alguns lugares, tem um córrego ali, uma cascata, na verdade, né, uma cachoeira que a gente faz uma parada para conversar, depois subimos até lá em cima, no entorno do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, tem uma série de cachoeiras ali, a gente faz a visitação, aí já sai no Jardim Serrano, vai do lado da Pedra da Galinha, pelo Jardim Serrano, desce ali no Corta-Vento e volta para Agriões. A gente tem aí um circuito de 14 quilômetros, de 12 a 14 quilômetros pelo município, e a gente vai reconhecendo aí a diversidade de Teresópolis, e estamos nessas áreas
são sensíveis, né? Áreas que são problemáticas em relação às queimadas. Acho que é isso, uma introdução para a gente poder se aprofundar. Eu ouvi também um pouquinho de vocês, o que vocês pensam a respeito, né, dessas minhas colocações e também dessa possibilidade de parcerias, de como a gente tem público semelhante, né? É isso, gente. Já falei bastante, né? Para a primeira intervenção. Professor, eu gostaria, que eu até anotei aqui, eu gostaria, e eu acho que pode ser muito interessante para o nosso público, né, público do NAPSIF, nós sabermos um pouco mais como funciona esse turismo solidário, né? Existe o turismo solidário. E assim, acho que ainda está um pouco desconhecido isso. Então, se eu poderia explicar como que funciona isso, como que se dá, a possibilidade, né, de uma comunidade trabalhar com isso. Está sem som. O termo turismo solidário, né, nasceu no meu doutorado, nasceu assim, ele já existia, né, mas não de forma acadêmica, como um conceito muito bem delimitado, assim, né. Então, no meu doutorado eu faço um estudo sobre o termo turismo solidário pelo mundo e resolvo aqui propor para a nossa região e para o país, em termos assim, de estudo, né, a ideia do turismo solidário. Então é uma forma da gente distribuir melhor a riqueza que o turismo gera. Acho que esse é um dos primeiros pontos, né? O turismo ele precisa beneficiar mais pessoas, ele tem potencial para beneficiar muito mais pessoas do que ele beneficia hoje, né? E como que ele pode fazer isso, né? O turismo pode beneficiar mais pessoas, levando pessoas até lugares de interesse turístico que ainda não trabalham com esse potencial que existe. E aí, quais são as diferenças, né? Por que isso não é turismo rural? Porque nós temos toda uma metodologia que propõe um olhar diferenciado para o destino. A gente tem uma teoria, eu trabalho uma teoria que se chama 6 Vs do turismo solidário. Né? Então, a gente precisa pensar a visitação nessa região, e aí passa pela história oral, pelos saberes locais, um respeito à comunidade local e seu passado, todos os seus saberes, né? E aí nós temos a vivência, que é a proposta que o turista ele conviva um pouco mais com a localidade, entenda também um pouco dos problemas. Então o turismo solidário propõe também um olhar crítico, não é? A gente não precisa ir para a cachoeira e pensar somente no banho de cachoeira, a gente pode pensar, não, aqui também é uma região que tem um grupo de guardas mirins, digamos assim, ou pessoas que tem um trabalho do Corpo de Bombeiros, que prepara as crianças para o combate ao incêndio. Então é um olhar um pouco mais cuidadoso, né, na proposta do turismo solidário, um olhar um pouco mais aprofundado para as localidades, né. Nós temos a questão das vendas, que a gente precisa pensar nas vendas de modo geral, dos vínculos, que a gente propõe uma maior organização comunitária, né, um associativismo maior, uma questão da economia solidária, de trocas, né. A gente propõe a veiculação, que a gente precisa, a gente pega na legislação, que é um ponto também que tem muita relação com o trabalho do NAPSIF, né, que é a questão da Lei da Educação Ambiental de 1997, 99 de 1999, se não me engano. É a Lei Nacional de Educação Ambiental, Política Nacional de Educação Ambiental, que prevê que todos as pessoas, os cidadãos, são educadores em potencial, ou deveriam ser, né? Então, todos têm o dever, né, segundo essa lei, de proteger o ambiente natural. Então, isso a gente vai falar dentro dessa perspectiva do turismo solidário na veiculação, e o último V a gente chama de validação, que é onde a gente sabe que uma comunidade já está pronta para trabalhar o turismo, e ela pode servir de exemplo para outras localidades que queiram trabalhar da mesma maneira. Bom, essa é uma vertente do turismo solidário. Nós temos uma outra vertente que a gente chama de fundo de turismo solidário, que seria uma forma de popularizar mais o turismo solidário. E aí que a gente propõe a criação de um fundo, né? Porque a gente pode ter pessoas
nos hotéis do município, ou que tem a sua vivência turística aqui, com interesse em colaborar com projetos socioambientais. Né? Então, a gente, de alguma forma, abre possibilidades de doações para que essas pessoas colaborem com as comunidades, para que essas comunidades consigam superar os seus problemas socioambientais. Então, um resumo do turismo solidário é um turismo que está preocupado também em resolver problemas das comunidades que são visitadas. Né? Ele quer ver a cachoeira bonita, quer aproveitar a paisagem, quer fazer uma escalada, só que se preocupa também em entender quais são os problemas daquela comunidade e que se o turista puder ou tiver possibilidades, ele possa também contribuir com a solução desses problemas. Ou com uma ajuda financeira, por meio de um fundo, ou mesmo conhecendo o lugar, comendo com a população, né, gerando um pouco de receita ali, através do consumo de artesanatos e por aí afora. Consumo dos serviços turísticos também, de hospedagens, se for o caso do turismo rural, e também de compra direta com o produtor, né, que é muito importante que esse produtor, se ele consegue beneficiar o produto dele, né, você imagina um produtor rural, que não precisa sair com a sua produção, ele consegue transformar a sua produção em um almoço, ele consegue agregar valor àquele produto, o produto vai render muito mais a ele, e ele não vai precisar sair para fazer a venda, né? Então, isso como complemento de renda, não como a principal atividade dele, mas em um final de semana que ele consiga fazer uma atividade dessa, para ele é um complemento de renda extra. E a gente investe nesse tipo de atividade, propondo roteiros aqui no município de Teresópolis e na região, né? A gente trabalha também em outros lugares, por meio da Rede Brasilidade Solidária, que é uma associação, né, que oferece consultorias, né? Também a gente faz documentários para dar visibilidade a esses produtores, a esse tipo de a essas ações. Né? É isso, acho que eu expliquei mais ou menos, né, do que se trata. Sim, muito obrigada, professor. Oi, pode falar. Eu queria adicionar uma coisa que o professor falou, que eu acho que o que mais me marca nesse tipo de turismo é agregar valor. É exatamente como ele falou, é poder divulgar, além do trabalho dos pequenos proprietários e esse trabalho social mesmo, é realmente agregar valor e trazer mais dinheiro para a localidade, entendeu? Mais investimento para aquela localidade, além de chamar a atenção para aquele público que talvez não conheça aquele tipo de cultura. Eu acho que isso que seria mais interessante, assim. Eu acho que isso que eu mais gosto desse turismo solidário e nesse âmbito, entendeu? Pessoal, só complementando, nós temos uma série de documentários no YouTube chamado Canal Retrato Brasil. Lá nós temos 7 documentários etnográficos. Nós apresentamos o conceito de turismo solidário, principalmente em um deles, que é no Circuito Três Picos. E ali a gente mostra como o funcionamento desses Vs como indicadores, né, como diretrizes para serem seguidas nas localidades e nos destinos que queiram trabalhar o turismo solidário. Então, o Circuito Três Picos. Mas nós temos também o Retrato Brasil Estados, que também mostra, é o primeiro documentário da série, que é o resultado da minha pesquisa de doutorado, que eu visitei comunidades pesqueiras do litoral cearense, comunidades indígenas na Amazônia, o Vale de Jequitinhonha, norte e nordeste de Minas, as favelas cariocas, e no sul, em costas da Serra Geral. Então, trabalho todos esses. E o que tem em comum nesses lugares? Né? Todos eles apostando no turismo como uma forma de solucionar problemas socioambientais, ou contribuir com a solução dos problemas socioambientais por meio de uma melhor distribuição de renda, digamos assim. Adriano, se me permitir fazer uma Quer colocação, falar, por Pimentel? favor? Sim, claro. Posso falar? Professor, os projetos aí que o senhor elencou... Travou, comandante. Travou? Foi? O som aqui está ótimo. Está indo? Pode ir? Uhum. Então, professor, eu ouvia os projetos que o senhor elencou, do turismo legal e assim por diante. A minha dúvida é o seguinte, a gente
aqui, a gente tem Sapiência, inclusive a gente fez uma visita lá no parque com o Coronel Flávio, não sei se você conhece o secretário de Meio Ambiente, e ele falou dessa preocupação também das cercanias do parque, né, as pessoas que adentram o parque, as trilhas, fazem fogueiras, tudo aquilo que a gente orienta para não fazer, elas fazem. Né? Aí o senhor comentou do assunto desse projeto, não dos projetos em si, mas como que essas pessoas, né, a gente que está assistindo, e outras pessoas que estão assistindo, como que pode acessar isso, ter sapiência desse projeto, como que eles podem corroborar, como que eles podem saber do que o projeto alavanca, dos seus objetivos, do seu foco. E uma outra pergunta, o que o NAPCIF poderia corroborar para o projeto, né, para esses projetos, se poderia ser como fosse outro tipo de módulo, alguma coisa, para acrescentar, isso, naturalmente, se o senhor acha válido também, com a vênia do senhor. Se o projeto, o NAPCIF, poderia agregar conhecimento a essas pessoas, a esse turismo, a tudo aquilo que os turistas estão disseminando, para podermos também alavancar essa situação toda, que todo ano a gente enfrenta, né, apesar de todas as divulgações que a gente sempre fala que durante o turismo, uma coisa assim, bem básica, você não pode colocar fogo na vegetação, você não pode fazer fogueira. Mas mesmo as pessoas continuam trabalhando dessa forma. Então, eu queria saber do senhor como que a gente pode disseminar melhor toda essa informação que o senhor passou, a gente também como Corpo de Bombeiros, vamos dizer assim, como parceiros a partir de agora, não sei se poderia denominar dessa forma, mas eu queria, de alguma forma, fazer com que as pessoas enxergassem essa preocupação do senhor e nossa. Né? Eu queria que o senhor ouvir um pouquinho do senhor a respeito disso. Será que ele saiu? Está com o som travado. Isso. Pronto. Eu sempre esqueço de... Bom, obrigado pelo comentário e com certeza acho que a gente já, né, vamos estreitar o nosso relacionamento, porque nós temos um objetivo de trabalhar com a mesma população, né? Então, como que a gente pode fazer isso? Eu acho que quando vocês forem para as localidades, se quiserem fazer um convite para a UERJ, né, ou para o nosso projeto, mais especificamente, a gente vê a possibilidade de estar junto e falando, fazendo uma parte, né, sobre turismo e lançando esse olhar, né, para a localidade. E nós podemos oferecer, sim, cursos de extensão, assim como vocês oferecem um módulo de combate a incêndios, né, nós poderíamos ampliar o curso, né, e fazer uma parte, um módulo sobre turismo rural, se for o caso, ou sobre turismo comunitário, e preparar aquela população para receber os turistas, né, minimamente, porque a gente percebe que a gente tem feito, né, que a pessoa que mora perto das localidades, elas precisam participar da atividade turística, né. É aquela coisa, as pessoas estão chegando no meu destino, no lugar onde eu moro, e às vezes sem conversar com a pessoa, não respeitando o modo de vida local, às vezes com som alto, né, com bebedeiras, com uma forma não adequada de se portar. Então a própria comunidade, quando ela é de alguma forma instruída a trabalhar com o turismo, ela vai determinar o tipo de turistas e o tipo de comportamento que o turista precisa ter para frequentar aquele ambiente, né, que é um ambiente onde ele mora, o bairro que ele pertence. Não que ele vai, né, ser nenhum tipo de agente de censura, mas quando a gente fala de cercar filosoficamente, né, já melhora, né? Olha, aqui é mais ou menos assim que funciona. A gente trabalha turismo solidário, um turismo de respeito, um turismo de convívio, um turismo de preservação da natureza, né? Então, não cabe aqui tipos de comportamentos inadequados. Então, é uma forma de cercar filosoficamente o trabalho, né? E o turismo que acontece na região. E é isso, e a questão da educação, né? Eu lembrei, eu tenho um filho, vai fazer 3 anos, né? A gente assiste alguns desenhos, e aí tinha essa questão dos escoteiros, né? Que recebe um PIN, né? Para
para as tarefas realizadas, né? E teve um dia desses que eles estavam num parque, né? Um desenho que os personagens estavam no parque com escoteiros, né, recebem e aprendem na prática. Eu sei que vocês fazem isso também, e recebem um pino, né? Como um broche, né? Melhor dizendo, como aprovados, né? E essa coisa do simbolismo é muito interessante também. Eu já sei que vocês já fazem isso. E aí poderia ter além desse símbolo de que a pessoa é capacitada, né, minimamente, para cuidar, né, da questão do fogo, da prevenção, ele pode ter um símbolo de que é guardião, que é monitor de turismo, de alguma coisa nesse sentido, ou que esteja caminhando para, né. A gente pode, porque são regiões de interesse turístico e às vezes o fogo acontece justamente por conta do turista, né. Acho que é por aí que a gente poderia seguir. E, professor, permita-me fazer uma colocação. Eu me preocupo muito com as comunidades que estão próximas, que são aqueles focos nossos, né, de NAPCIF, comunidades onde, como o comandante falou, a gente tem, assim, recorrência de incêndio florestal, recorrência de fogo em vegetação. Temos algumas comunidades aqui, e nós temos esse referenciamento, né, dessas comunidades, e eu penso que esse trabalho de turismo poderia ser incluído, né, num trabalho feito por nós, e, ao mesmo tempo, eu penso que seja muito interessante se organizar. Eu não sei se você já tem isso, se tem, por favor, eu gostaria que falasse sobre a instrução contra as queimadas dada ao visitante, né? Nesse momento, nesse trabalho de turismo, de levar as pessoas para conhecerem os lugares, eu queria saber se o senhor já tem, dentro desse trabalho, alguma coisa que fale sobre as queimadas, para evitar queimadas, que faça isso. Eu acho importante a gente expandir para esse lado, sabe, também, a gente fazer uma inclusão, tanto do lado de lá como do lado de cá, no nosso NAPCIF, a gente colocar essa oportunidade, porque realmente é uma oportunidade da comunidade, de crescimento para a comunidade, de instrução para essa comunidade, e, do outro lado, né, vir essa instrução para os turistas, né, para que a gente evite que esse turista faça o que não deve, né? Então, acho importante isso. E, assim, o que o senhor tem a falar sobre esse respeito? Tem algo, acredito que tenha, grande coisa a acrescentar. Nós, como eu disse, na parte da veiculação, eu acho que a gente realmente não... Vocês poderiam colaborar muito, né, com esse tema, que é a especialidade, tudo. Mas a gente, dentro de um dos Vs, que a gente chama de veiculação, a gente fala de educação ambiental e responsabilidade socioambiental. E aí, nesse ponto, eu acho que a gente trabalha essa questão do fogo, em algum momento, né, mas às vezes não trabalhamos, sinceramente. A gente esquece de falar, às vezes, né, para as comunidades dessa questão dos incêndios. Mas nós temos previsto isso dentro da educação ambiental, né, que é a preservação das florestas, dos parques, e da responsabilidade social e socioambiental de cada um dos envolvidos ali. E uma questão importante também, que eu acho que, às vezes, a gente não pensa inicialmente, né, na ideia do turismo, né, a gente pensa em turismo, claro, mas tem uma questão que é anterior ao turismo, que é muito importante, que a gente gosta de trabalhar, que é essa questão da educação e do pertencimento, né? A gente trabalha com a ideia de território. Então, da pessoa se sentir pertencendo a um território e saber valorizar a localidade onde ela mora. Então, o turismo traz essa perspectiva, né, para as comunidades. Olha, vamos tomar mais cuidado com o local onde a gente vive, né? Vamos ter uma apropriação melhor desse espaço, porque é o espaço da nossa casa, é o espaço do nosso convívio, é o espaço da nossa comunidade. Então, a gente trabalha muito essa questão do cuidado, né?
e do associativismo, e da forma de trabalhar em conjunto. Então, isso eu acredito que possa, né, esse caminho minimizar também, ajudar a minimizar um pouco os problemas com incêndio, na medida que as pessoas começam a reconhecer, a gente fala, inclusive, usa um termo, de que é ressignificação do território, né? Começa a olhar com outros olhos para o território onde ela vive, né? Valorizando alguns aspectos que até então ela não valorizava. E aí a gente sabe que valorizando mais os territórios, a gente tende a cuidar melhor, né? Então seria esse caminho assim que está mais próximo de falar de prevenção de incêndio. Agora, em relação aos turistas, existem algumas cartilhas do Ministério do Turismo, né, que a gente aproveita e mostra também, né, e pode mostrar ou usar, mas eu também não tenho nenhum trabalho específico e pensando nisso com maior força, não. É isso aí. Infelizmente, não. Então, né, a gente precisa ficar mais atento. Então, né, como educadores, né, e incentivar e falar mais sobre isso, né, que é um problema gigantesco, né. Eu vejo de forma especial, professor, que tem condições da gente fazer realmente esse intercâmbio de conhecimentos e fazer um trabalho, né, buscar fazer um trabalho em conjunto. Por exemplo, essas cartilhas, haveria possibilidade da gente tentar fazer uma cartilha e nós colocarmos esse nosso conteúdo, que é importante, né, que o turista tenha, nós colocarmos esse conteúdo nessa cartilha. E acho importante também, nós estamos falando aqui da região de Teresópolis, porque somos daqui, mas temos pessoas de outros estados, né, do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, temos pessoas... E é interessante a gente tocar num assunto, porque realmente, quando a gente pensa em incêndio florestal, é difícil a gente perceber e linkar com o turismo, mas é um link que deveria ser óbvio, né? Porque se nós temos uma cidade, aqui como temos em Teresópolis, uma cidade linda, mas que nesse período, né, de forma especial, no período de estiagem, se ela for acometida por grandes incêndios florestais, né, isso obviamente vai diminuir o número de pessoas que vão procurar vir para cá, né? Obviamente, o número de turistas vai diminuir. Obviamente, naqueles lugares onde se faz esse passeio, como o senhor estava falando para a gente, filosófico, muito provavelmente não vai poder fazer. Né? A gente não vai poder fazer porque está com fogo naquela região. Então, assim, é importante a gente abrir os olhos, né? Olha como o incêndio florestal, ele não é um assunto que ele fica... que ele, por si só, ele se resume, né? Ele não está envolto numa bola, num círculo, né? É um assunto que é abrangente, né? Está sendo muito boa essa conversa aqui para abrir os olhos. Então, acho muito importante, nas comunidades, nos nossos NAPCIFs, nós fazermos isso, abrirmos os olhos. Muitas vezes, desculpe alongar aqui, tá? Mas é só para a gente linkar a situação. Muitas vezes a gente vê na comunidade uma situação de pobreza, de dificuldade financeira mesmo, né? E talvez levando essa visão de que a gente cuidando daquilo que está perto de nós cuidando, se nós fizermos, né, esse cuidado com o terreno que está do lado da nossa casa, com aquele parque que está ali perto, se nós cuidarmos daquilo, a gente pode, imagina, né, a gente passar isso para a comunidade, a gente pode conseguir com que o turista venha e compre da dona Maria aquele artesanato que ela faz ali, naquela região, né? É uma realidade isso. Então, é uma outra posição, acho muito interessante, é um outro posicionamento, realmente é uma ressignificação, né? Que a gente precisa fazer. Com certeza. Então, acho que hoje é um momento muito especial, acho, para o nosso projeto Turismo Solidário, né? E o turismo rural, né? Porque a gente, com certeza, vamos continuar a conversar e pensar mesmo, às vezes, um instrumento, uma cartilha, né, alguma coisa do tipo, ou mesmo os nossos cursos, de alguma forma, tanto quanto nós formos para a localidade, né, e
pensar nesse convite e do corpo do Nassif, assim como o Nassif, quando for para as comunidades, pensar em convidar a UERJ para estar junto. Porque é a ideia de estreitamento de vínculos, né? A gente trabalha muito isso dentro do turismo solidário. A ideia de solidariedade, né, já parte do princípio de fortalecimento de vínculos, né? A ideia de solidariedade parte do radical, né, da ideia de sólido, né? Então, hoje a gente vive uma sociedade, segundo um autor, né, um sociólogo que a gente gosta de trabalhar, uma sociedade líquida, né, que sem compromissos mútuos, né, ou cada vez menores, né? Então, quando a gente fala de solidariedade, a gente está falando do contrário, a gente está falando de uma solidez, né, dos relacionamentos mais duradouros, mais confiáveis, dos estreitamentos dos vínculos. E a gente acredita e a gente faz isso, né, que o nosso trabalho é muito, e tenho certeza que o Corpo de Bombeiros também, né, trabalha dessa forma, que é de reconhecer, né, territórios, de ressignificá-los, muitas vezes, e de permanecer próximo daquelas pessoas, de alguma forma, como uma instituição, né, que presta serviço, né? Então, é um caminho da solidariedade mesmo, assim, também, né, de estar junto e fortalecer, criar vínculos, e que esses vínculos se mantenham, para que a gente pense projetos também de médio e longo prazo, porque muitas vezes a gente sabe muitas vezes não, a gente sabe que a educação é um processo, né? E essa é a dificuldade dos educadores, né? De vocês quando estão também no campo, né? Como educadores e de saber que às vezes uma ação pontual não dá conta de mudar, né, comportamentos, né? Mas a gente continua mesmo assim, é a nossa função, né? Gente, vamos que vamos, né? Como se diz, né? Vamos nessa, vamos continuar trabalhando. Nós temos aqui. Cortei? É porque nós temos aqui uma colocação do Alexandre aqui no nosso chat, tá? Quem quiser fazer algum questionamento, algum posicionamento, pode colocar aqui no chat. Alexandre disse assim: acredito que realizar um levantamento do perfil dos visitantes é importante para poder pensar em propostas, em abordagens de educação ambiental. Em um estudo que realizamos numa unidade de conservação em Duque de Caxias, Parque Natural Municipal da Taquara, verificamos que o nível de escolaridade dos visitantes era baixo no ensino fundamental, se comparado à Floresta da Tijuca ou Parnaso. Portanto, novas estratégias deveriam ser abordadas e não uma cópia de outros projetos de educação ambiental. Bom, concordo, né? Eu acho que a colocação dele é perfeita. Realmente é isso, nós trabalhamos sempre com a ideia de participação, né? Geralmente, meus trabalhos, eles são... eu estou sempre no campo, né? Observando a realidade, e aí a gente vai em conjunto com a população pensando estratégias, né? A gente usa até essa ideia de dinâmica territorial, né? Que as coisas estão em movimento o tempo inteiro, e se a gente não acompanha e não está próximo do perfil, por exemplo, dos visitantes ou das comunidades, a gente acaba fazendo uma ação muito engessada e muito fora da realidade do contexto, né? Então é essencial o conhecimento dos territórios para poder pensar algum tipo de intervenção. E reavaliando o tempo inteiro, né? Essa é a característica, né? A gente sempre fazendo as nossas avaliações, e aí quando eu penso avaliação, eu faço os artigos, né, que eu preciso fazer, né, como pesquisador, e aí escrevo alguns artigos na medida que eu estou avaliando as ações que a gente faz aqui enquanto grupo. Mas eu concordo plenamente, é isso, temos que pensar ações individualizadas mesmo, às vezes usar até uma experiência, né, interessante de outros lugares, mas temos que ter a particularidade e respeitá-la, né? Temos que olhar para a particularidade e respeitá-la. Nós não fizermos dessa forma, né? Se não buscarmos, e aí falando, né, para o Alexandre, se nós não buscarmos chegar na realidade da comunidade, né, naquela realidade, o que eles vivem, como é a comunidade, fazer mesmo assim uma pesquisa prévia, né, um levantamento da comunidade,
a gente não consegue chegar aonde é o nosso objetivo, que é tocar realmente, né, naquela pessoa e conseguir que essa sensibilização seja feita. É necessário se conhecer e a abordagem é bastante diferente de um lugar para outro, né? No NAPSIF, nós pretendemos, né, e é um objetivo nosso, fazer dessa forma, nós chegarmos e trabalharmos direto para aquela comunidade. No início, nós estávamos até pensando em fazer uns vídeos, que ainda vamos fazer, mas não conseguimos ainda, né, Fábio Pimentel? Fazer uns vídeos especiais, né, com determinado local. Eles ainda vão ser feitos agora, e brevemente nós conseguiremos disponibilizar, né, para vocês esses vídeos. São vídeos feitos em alguns locais aqui de Teresópolis, em algumas comunidades, e que abordam necessidades dessas comunidades de forma especial. E quando a gente chega com um vídeo para aquela comunidade e fala assim, olha só, a gente veio trabalhar esse assunto, mas olha o que a gente viu. E quando a gente apresenta isso, e ela vê que a comunidade foi envolvida, né, que a gente está vendo a realidade deles, é outra, até a percepção que a população tem, a percepção que a comunidade passa a ter de nós, né, a percepção nossa é totalmente diferente, com certeza. Fábio Pimentel está querendo falar. Como é que você leu meu pensamento? Tudo bem? Então, hoje eu sou mais ouvinte que qualquer outra coisa, né? E está sendo muito bom aqui essa absorção dessa inovação, né? Porque a gente, assim, eu acho que o senso comum, ele nos leva àquela concepção de turismo como um produto que se consome, né? E nem sempre a gente enxerga essa possibilidade da mudança, e isso no senso comum, né? De mudança dentro da sociedade, no desenvolvimento econômico dentro daquela comunidade. É curioso aqui, como a Adriana disse, a gente tem aqui neste nosso grupo de 201, né, Adriana, inscritos, né, gente aqui da cidade, tanto da zona urbana como da rural, gente de outros municípios do estado, tanto da região dos lagos, do sul, do norte e noroeste, né? 207. Já, que bom, né? Temos também outros estados com diferentes biomas, né? Cerrado, enfim. E também temos de outros países aqui, como é o caso né, do Panamá, gente que já atuou em Honduras, Colômbia. E é curioso perceber que parece que o problema básico, quando se fala de zona rural, principalmente, é o mesmo, né? Aquela prática de queimar, né, de forma não tão cuidadosa, né, zelosa e até mesmo irresponsável. E eu gostaria de saber do professor, inicialmente, né, qual a percepção que o senhor sente, o senhor que está sempre em campo, né, como é que o senhor percebe, uma vez que o senhor aí disse, né, que ainda não atuou com a questão do fogo na educação ambiental, mas que isso está previsto, né? Mas de que forma, assim, subjetiva, o senhor pode afirmar que seja a percepção desse público rural com relação à utilização do fogo, ou seja, o senhor entende que existe uma abertura mínima que seja a outras técnicas, se for inserido uma nova sugestão ali de utilização de outras técnicas que não utilizem fogo, de compostagem, né? Principalmente, acredito eu, como o senhor bem disse, né, o senhor lida com um público aí de produtores orgânicos, né? Se o senhor sente que existe essa possibilidade de abertura. Por que isso? Porque a gente sente que há uma certa resistência, né? Mas qual é a sua percepção? Bom, nós temos aqui o público de produção orgânica já é um público que já tem né, já pensa um pouco diferente, né, em relação à grande maioria. O que a gente sabe também, eu acho que também talvez não seja uma novidade para vocês,
né, que grande parte da produção, né, dos produtores rurais aqui de Teresópolis, eu não sei de ter assim um número exato, mas talvez vocês até conheçam um pouco mais essa realidade, que eles não são os proprietários da terra, né? Muitas vezes eles arrendam as terras ou trabalham nas terras de outras pessoas, e então o que acontece muitas vezes é que ele tem pouca gerência sobre, né, sobre a terra que ele está trabalhando. Então aí a gente tem uma dificuldade, porque você às vezes está conversando com uma pessoa que não tem gerência sobre o espaço. Esse é um dos casos, né, possíveis. Mas eu estava aqui lembrando, né, do período de pousio, né, que uma vez a gente já estudei um pouco sobre isso, que eles precisam fazer a rotação de culturas, né, e aí no momento que eles deixam descansando numa terra e passam para outra terra para fazer a rotação, e aí quando eles vão voltar para aquela mesma terra depois de 4 anos, eles fazem a queimada. Essa é uma das possibilidades de queimada, né, que existem com certeza outras mesmo, mas para limpar terreno geralmente, né, para facilitar o terreno, e aí limpa o terreno e depois joga o Roundup, né, que é um outro produto químico bem problemático que está contaminando as águas aqui do município. A gente não fizemos ainda um estudo aprofundado, mas a gente sabe que grande parte das águas do município de Teresópolis, principalmente depois que passa ali né, depois que sai da Serra dos Órgãos aqui, o Paquiquer, entre outros, que vai para ali para sentido Terefri, recebe muitos produtos químicos, né, nessa água, que provavelmente está muito contaminada. A gente não tem dados específicos para falar sobre isso. E a questão do dinheiro, né, é muito presente, quer dizer, do lucro, e de não pensar igual agora eu não sei se é comandante, capitã, não, Adriana, desculpa, tá? Não não falar, esqueci né? Estava falando de não se ver numa bolha, né? Não adianta eu pensar numa questão econômica agora, especificamente, porque eu vou ter um tempo, eu vou trabalhar menos, digamos assim. Eles acham que eles vão trabalhar menos fazendo a queimada, que é muito mais fácil, né, queimar, do que fazer outras formas de. Então, eu acho que é um pensamento reducionista, né? De alguma forma, a gente precisa pensar que ele está dentro de uma complexidade um pouco maior, que não é fácil, porque ele está pensando no trabalho dele e em quanto tempo ele vai economizar queimando. Então é uma questão que eu tô assim, não tinha pensado, eu estou filosofando agora, né? Assim, pensando com vocês, assim, né? Talvez não seja a pessoa mais apropriada para discutir essa questão, mas é uma percepção de quem é pesquisador, que está ali junto, né? E a questão da confiança. Eu acho que vocês, como Corpo de Bombeiros, têm uma imagem muito poderosa, né? Perante a sociedade, né? Uma imagem de pessoas que salvam vidas, né? Então, talvez tenham esse respeito. Mas professores também, né? E a gente, como trabalha com educação, consegue, às vezes, uma empatia, né, com a população. Por isso que eu estava dizendo aqui anteriormente que, às vezes, é um trabalho de médio e longo prazo, de criação de vínculos, de solidariedade, de estar a serviço da população. Ao mesmo tempo que o bombeiro, acho que os bombeiros têm essa imagem positiva, talvez a farda cause um certo distanciamento também em termos de símbolo, né? Ou as crianças é uma aproximação fantástica, que a gente sabe. Agora, talvez pro adulto já possa ser uma coisa mais intimidadora, alguma coisa do tipo. Bom, acho que eu já fiz uma reflexão assim bem ampla. A gente poderia ficar aqui, né? Tá isso aí mesmo. Como a gente diz. Infelizmente, né, essa questão, como o senhor muito bem disse lá do Bauman, né, da sociedade líquida, isso envolve muita coisa, né? Ou seja, parece que quase ninguém hoje, né, toma algum tipo de responsabilidade pelo coletivo, né? A gente está indo dentro dessa liquidez aí, indo embora sem se preocupar, por exemplo, né, mais focado aqui no nosso lema aqui agora, né? Eu não me preocupo se eu ateio fogo no lixo no meu quintal e a fumaça ela vai para a janela de outro.
Então, assim, isso está dentro, né, dos efeitos negativos aí da sociedade líquida também. Eu queria ver com o senhor, aliás, antes disso, eu gostaria de jogar aqui para o nosso público aqui que nos assiste, que comente aí no nosso chat o que vocês conhecem dentro da comunidade de vocês aí, nos seus estados, municípios, algum tipo de projeto parecido com esse apresentado aqui pelo professor, no sentido de turismo solidário, né? Dessa questão da solidariedade e da valorização territorial. Comentem, por gentileza, se existe alguma coisa aí dentro das suas comunidades que valorize esse produtor, essa territorialidade, se existe alguma coisa. Por quê? Quando a gente fala aqui de NAPCIF, a gente está falando de vários aspectos. A gente não está falando somente de combate ao fogo, está falando somente da fumaça e a relação dela com a Covid, a gente está falando de estruturas e de infraestrutura municipal que possa favorecer que isso não seja mais feito. A gente está falando aqui de comportamento que gera cultura, né? E cultura que, de certa forma, gera comportamento também. Então, eu gostaria que os senhores aí que estivessem no nosso chat comentassem se existe e se vocês enxergam que essa proposta aqui está sendo interessante. Em cima disso, professor, quais são os conteúdos que o senhor possui, né, que possam ser visualizados a partir de hoje pelo nosso público? Ou seja, o senhor disse aí que tem links, né, tem uns canais, tem alguns vídeos. Que tipo de conteúdo que poderia ser aqui disponibilizado já para servir de uma espécie, entre aspas, né, de extensão do NAPCIF na vida aqui dos nossos 207 inscritos até hoje? Bom, vamos lá. Nós temos um site, né, que é www.turismosolidario.erg.br. Ali vocês encontram algumas informações de todos os projetos que são acoplados no turismo solidário. O turismo solidário é uma concepção bem ampla do turismo, né? Então nós temos dentro do programa de turismo solidário mais 5 projetos conectados. E esses projetos aí estão todos ali, são apresentados ali dentro do programa Turismo Solidário. Porque a ideia do turismo solidário é uma forma de ver o turismo, né? Assim como o turismo sustentável e por aí afora. E ali nós temos também o canal Retrato Brasil, link para o canal Retrato Brasil, que também as pessoas podem conhecer esse tipo de trabalho, essa abordagem territorial. Nós temos também agora recém-lançado um portal Territórios em Movimento, que é um portal da UERJ, Teresópolis, ligado aqui à nossa especialização em desenvolvimento territorial. E nesse canal a gente poderia também propor algumas parcerias, alguns trabalhos em conjunto. A partir de hoje eu vou começar a pensar já com mais carinho e fazer talvez um convite, um vídeo. A gente está começando com o portal, né? Acho que essa pandemia acelerou muitos processos, né? Então, um deles foi a criação do nosso portal e para comunicação social, né, para trazer a questão das pesquisas acadêmicas para a população de uma forma mais acessível e tudo mais. Nós temos também a página da Rede Brasilidade Solidária no Facebook, que aí é uma associação que foi fundada na UERJ a partir dos trabalhos com turismo solidário, então é um fruto da presença da UERJ no município, a Rede Brasilidade Solidária, e hoje é composta mais ou menos por 15 protagonistas, né? A gente chama as pessoas que participam da rede de protagonistas. E a gente faz vários tipos de trabalho, desde coleta seletiva até jardins sensoriais, que a gente está aí tentando formalizar uma parceria com a prefeitura para atuar junto com o CRAS, para fazer ações de jardins sensoriais. Nós já fizemos ajudamos a construir no Horto Municipal de Teresópolis, construímos o jardim sensorial, que a gente acredita que também é uma forma de educação ambiental, de sensibilização e de construção de uma nova cultura, né, em relação ao ambiente. Então, acho que são esses os canais. A rede está tanto no Instagram, no Facebook, e é isso. E eu gostaria de voltar só um pouquinho, que eu lembrei agora sobre o quanto, né, a gente consegue contornar esse problema e tal.
Eu morei durante 2 anos em Araraquara, né, fazendo meu mestrado, desenvolvimento regional e meio ambiente. E Araraquara é uma região de cana-de-açúcar. Então nós tínhamos os problemas das queimadas. E aí, recorrentemente, a fuligem chegava no município, né? Então o município ficava todo cheio de fuligem, as ruas. De repente você acordava no dia, tinha um monte de fuligem na rua. E também pragas, né? Aqueles, eu esqueci o nome, mas é um inseto que fica nas lâmpadas. Eles aumentavam numa proporção gigantesca, né? Por conta de todo o que desequilíbrio ambiental causado pela produção da cana e da queimada. E para a proibição, né, da queimada da cana, né, isso foi uma dificuldade. Hoje é proibida a queimada, mas mesmo assim ainda ocorre uma queimada ou outra. Mas foi uma dificuldade enorme proibir a queima da cana, porque a questão econômica, às vezes, ela se destoa, né? A pessoa pensa muito na questão econômica e esquece que está conectado com outras áreas e outras questões que também são muito relevantes e muito importantes, né? Como a gente vê agora, né? Que adianta a gente ter toda uma... Né? A gente tem problema enorme de que a gente não sabe o que vai acontecer com a gente amanhã se a gente tiver o tal vírus, né, por exemplo. Então é isso. Bom, vamos para frente. Vamos voltar nesse assunto. O comandante gostaria de falar, não é, comandante? Obrigado, Adriano. Professor, até um dos questionamentos o Pimentel já fez, seria os canais, né? O professor aí já abordou. A segunda pergunta seria com relação a esses produtores rurais. O senhor falou de todo esse processo, esse rito que acontece, né, que eles têm ainda essa metodologia, vamos dizer, de colocar fogo durante certos períodos. O senhor sabe se eles costumam seguir todas as questões legais com relação a certificações, autorizações dos órgãos ambientais, se o senhor tem essa sapiência? Se realmente o senhor sabe se existe essa condição por parte deles, a gente sabe de uma série de dificuldades que existe, como o senhor mesmo falou, que a propriedade muitas das vezes não é por conta dele, a gente inclusive esbarramos nessas dificuldades quando a gente pega um cidadão em flagrante, que às vezes, não, mas foi fulano de tal que determinou que eu colocasse, eu sou apenas um funcionário e assim por diante. E uma terceira pergunta, se o senhor poderia carregar essas pessoas, esses produtores rurais, e fazer com que eles participem desse projeto com a gente, né? Eu não sei como que poderia chegar até eles, essas informações do NAPCIF e outras coisas mais. O senhor ser um interlocutor aí, vamos dizer assim, entre o nosso projeto, nossa campanha, e eles, como produtores rurais, para a gente tentar, de alguma forma, trabalhar com eles. A gente sabe que a gente já está no período de estiagem, a gente diz até que está no período de pré-supressão, né? Quase chegando ao período de combate, propriamente dito, mas eu acho que a gente tem tempo para poder trabalhar eles aí o máximo possível. Até uma coisa que o Pimentel abordou, o projeto atingiu uma amplitude muito boa, no entanto, para a região de Teresópolis, a gente não teve ainda uma condição, assim, uma quantidade razoável, que a gente até imaginava, de adeptos ao NAPCIF. Então, a gente tem uma séria dificuldade de chegar até aquele proprietário. Então, a gente queria saber como que a gente poderia fazer isso. Né? Foram várias perguntas, né? Mas se eu pudesse aí elucidar aí diante da... adendo só para avisar aqui que a Adriana, eu acho que ela até ia falar isso agora, que nós fizemos, né, convite, nós enviamos links, né, para as associações de moradores, associação de produtor rural, associação de produtores orgânicos, né, e a gente não teve uma resposta ainda, eu não sei se por conta de internet, né? Eu não sei qual a facilidade disso também. Só para esse adendo aí de que houve esse convite, né? Mas é lógico que um reforço da equipe ali do nosso amigo, com certeza seria de grande valia, nossa. Exato. E antes do professor responder, comandante, a sua pergunta e a colocação que o Pimentel fez, gostaria de acrescentar aqui uma pergunta que é a Jéssica que está como ambiente legal, não é, Jéssica? A Jéssica faz uma pergunta que tem tudo a ver com isso que a gente está falando agora, com o que o senhor perguntou. Ela diz o seguinte: gostaria de fazer uma pergunta. Diante do que foi falado, como podemos conquistar a confiança da comunidade
comunidade, para que ela esteja aberta às ações de educação ambiental. Aqui em Paracambi, por exemplo, parte da comunidade não percebe a natureza com uma boa sensibilidade, tem dificuldade de trazer, e nós temos dificuldade de trazer essa comunidade para olhar, para ter esse olhar de preservação, de cuidado. Poderia falar disso? Tudo a ver, né, com o que a gente está falando. É o que a gente precisa, né, nesse momento, precisa chegar até essas pessoas. E talvez os seus projetos sejam um caminho, né, professor? Bom, vamos lá. Primeiro, começando aí pela Jéssica, você tem um termo sendo cunhado hoje, né, algumas pessoas trabalhando com isso, que eles falam de serviços ecossistêmicos, né? Esse é um termo que é a ideia de tentar valorar, né, dar um valor para o ambiente preservado, né? A gente tem a ideia de ICMS verde, né, que isso é um benefício para o município, mas como que o município consegue, com o ICMS verde, reverter em ações para a proteção da comunidade, né, em ações em prol da comunidade? Então, são mecanismos que poderiam ser conversados junto com a população para que elas percebam que, já que a conversa é no tom de benefícios econômicos, da gente tentar chegar mais perto disso, né? E esse é um trabalho que a gente tem feito, né? O cicoturismo, ele tem aproveitar a paisagem, né, preservada, né, para geração de riqueza e de renda. Mas temos outras possibilidades também, né? Se a gente entra por esse caminho do ICMS verde, é uma das possibilidades, né, que a gente enxerga hoje, que a gente tem estudado. Mas aí como que a gente consegue transferir para a comunidade que está fazendo um bom serviço em relação à proteção do ambiente natural? Aí são questões que a gente precisa trabalhar em conjunto com a legislação do municipal, ou com os arranjos, né, os arranjos institucionais, né, que podem ser feitos. Eu acho que só aqui, na fala do Fábio, se não me engano, a gente tem a questão eu lembrei muito da Emater, né, que a Emater também é do Estado e também está próximo dessas pessoas, né, quando ele pergunta da fiscalização, se as terras... Então, eu penso muito na Emater, mas a Emater tem um corpo de funcionários muito pequeno para atender uma grande área. Mas também é um caminho, né, de fortalecimento institucional em torno dessa questão da preservação de incêndio também. E aí, em relação à fiscalização, eu pensei aqui, né, se as pessoas estão preocupadas e grande parte das propriedades rurais de Teresópolis não possuem sequer regularização fundiária. Então, elas nem registro elas têm, né? Grande parte delas. Então, esse também é um problema que a gente precisava resolver, precisa também tentar colaborar com a solução desse problema, né? De regularização fundiária, de quem é a terra e como que está... Quem responde por aquilo, né? Muitas vezes, não sou eu não, é o outro, né? Como foi citado aqui como exemplo, né? Porque às vezes a gente não sabe nem de quem é a terra. Bom, fora isso, a gente tem essa pressão aí, né? De não conseguir vender, né, esse proprietário rural, da exploração desse proprietário rural, que muitas vezes ele não conseguir escoar a sua produção e fica refém do que a gente chama dos atravessadores, e que não consegue se organizar ali para fazer uma venda mais direta, e aí vende pé de alface por 10 centavos. Tem tudo aí, uma série de problemas que estão em torno, né, disso, né? Então você vê que a gente começa falando dos incêndios e a gente consegue, como mesmo vocês já sinalizaram, ampliar muito o debate, né? Mas é muito interessante, estou gostando muito. Inicialmente eu fiquei até um pouco assim, não sou especialista em incêndio, né? Mas assim, e nem sou, né? Porque assim, a gente tem uma percepção muito do cotidiano, né? Do que nos afeta no dia a dia, né? Então, às vezes a gente não consegue perceber que o incêndio, né? Às vezes o incêndio acontece distante, né? E a gente está vivendo o nosso dia a dia, nosso cotidiano. Estou falando, né? A gente tem um pouco
de consciência, claro, da importância disso, mas um cidadão que está ali no seu dia a dia talvez não consiga ampliar essa consciência para pensar que o incêndio florestal é um prejuízo enorme para a saúde, para a economia, para a natureza, para a conservação, para a biodiversidade. Se falar que a gente está na Mata Atlântica, né, que a gente já tem pouca Mata Atlântica. Bom, mas aí, vamos para frente. Vou passar aí para vocês. Nosso chat aí, Adriano. Isso, o chat. Pois é, eu vi aqui, já falei da Jéssica. Mas e agora Jéssica... tem a... Uhum. Tem outra? Tem a Denise Matos. Bem, só para tem a Alexandre, só para registrar aqui a minha colocação aqui para o nosso público, a gente tinha aqui perguntado se alguém tinha ciência de algum projeto similar às suas áreas, né? Aqui, pelo que eu pude ver aqui, ninguém. Ou seja, ninguém falou aqui que existe algum projeto parecido com esse citado aqui pelo nosso convidado, o professor Rafael. Às vezes a sapiência é a informação que não chega, né? Não, sim, né? Mas pode ser que não. Então, bem, aqui a gente tem uma pergunta aqui da Denise, né, Adriano? Sim. Quer fazer? Pode fazer. Tem também colocação do Alexandre. Olá, Denise. Tudo bem, gente? Estão me ouvindo? Bem. Sim. Professor Rafael, como vai? Enfim, só peguei nos últimos 20 minutos, mas tudo bem. Bom, eu sou aluno do PPGMA, doutorado de Meio Ambiente na UERJ, e o professor Rafael é meu orientador. E a minha pergunta é a seguinte, gente. Eu tenho atuado muito com alguns pequenos projetos, pequeno porte, na região de Petrópolis, que fica aí na região serrana, que é bem coladinho em Teresópolis. E eu tenho rodado bastante no município e eu tenho percebido que tem bons produtores lá de produtos até orgânicos. Eles têm algumas organizações muito pontuais, elas estão dispersas. E aí eu queria saber, como eu peguei um pouco andando a coisa, como poderia fazer para poder agregar essas pessoas e ajudá-los. Eu, por exemplo, agora tem umas pessoas que estão vendendo aqui no Rio. Eu estou no Rio, tá, gente? Vendendo aqui no Rio a produção que está vindo da região serrana, e eu fiz contato com esse pessoal todo para poder ver se a gente se une para poder primeiro ajudar os produtores, inclusive de Teresópolis. Eu tive com o professor Rafael uma feira de produtores maravilhosa, nós compramos várias coisas ali na praça central da cidade, foi muito legal. E eu acho que tem que haver uma união dessa rede solidária nos municípios da região serrana como um todo, que eu acho que aí o custo ainda dá para viabilizar, né? Fazer feiras regionais e unir essas feiras no escoamento único, uma coisa mais viabilizada, porque o que encarece essas produções todas são as logísticas, né? A logística e o custo de transporte, até um mercado que absorva, embora eu até acho que as próprias cidades já estão absorvendo, aí vocês podem ratificar isso, o professor Rafael, que faz parte dessa rede solidária, pode ratificar isso. E eu queria saber como é que eu faço para agregar. Surge uma pessoa ali com potencial bom, com uma produção legal, legumes, tem cogumelo, tem alguma tubércula, enfim. Como é que poderia ser feito isso? Para agregar a rede, não sendo Teresópolis, e como faria para poder escoar isso para algum mercado? É isso. Denise, aí a gente tem uma dificuldade de logística, né, também, assim, da minha parte, né, de atuar em Petrópolis, mas o caminho é o associativismo mesmo, né, não tem... Aqui você vê que os produtores, alguns deles conseguiram até com essa crise aumentar as suas vendas por meio da entrega a domicílio, né? Então está surgindo, como eu disse em um dos momentos, né, que essa crise, essa pandemia está acelerando alguns processos, né? E aí os consumidores, eu acho que começam a aparecer e se conscientizar que esses tipos de produtos são interessantes, e às vezes sabem que são interessantes, mas também não é fácil chegar até esses produtos. Bom, é uma série de questões, mas
não é fácil mesmo. Tem um programa de infraestrutura dos municípios, uma parte desses lugares tem estradas que são precárias, né? Sim, Mas, essas parcerias. Eu acho que o caminho aqui que a gente pode deixar mais ou menos pensado já, né, que é a questão de como que a gente pensa, fortalece arranjos institucionais, né, territorialmente, né, digamos assim. Aqui eu já penso Emater, né, principalmente, por exemplo, do Estado, no caso, né, vamos pensar no Estado. E depois no município, se for pensar em um outro momento, né. Mas primeiro institucionalizar esses canais, eu acho que a gente aumenta a comunicação, e aumentando a comunicação, aumenta também a inovação. A gente acredita muito, a gente trabalha com a questão da inter, multi, transdisciplinaridade, e a gente acredita que nas trocas nos arranjos institucionais de convívio surgem novas possibilidades, que aí está uma riqueza que às vezes a gente usa pouco, né? É isso, gente. Ok, obrigada. Então, professor, eu agradeço o senhor até responder, né, esses questionamentos aqui. E deixa eu ver, tem alguém aqui, Alexandre, parece que colocou. Não, só agradeceu. O Góes gostaria de fazer alguma pergunta? Góes, alguma colocação para o professor Rafael? Então, na verdade, eu não queria fazer uma pergunta, não. Eu queria fazer só uma observação. Que como isso está sendo importante para readaptação educacional de todos, entendeu? Até mesmo para a gente ter mais conhecimento sobre o turismo, da importância do turismo como gestão, como um olhar novo para a localidade, como para introduzir uma ideia. Porque, como o professor falou, nós somos um conjunto, né? E a gente pode se fortalecer juntos, um aprendendo com o outro. Eu acho que isso que é importante. Eu até agradeço essa possibilidade, essa oportunidade dessa conversa, de mostrar como é importante a preservação das florestas, como é importante esse sentimento de pertencimento. Eu acho que seria interessante, foi interessante para todos essa live sobre isso, entendeu? E como introduzir uma ideia, porque, como o Pimentel falou, poucos conhecem esse ambiente, poucos têm a oportunidade de conhecer e ter esse conhecimento, entendeu? Eu acho que é importante essa live para que todos é mais uma ferramenta, entendeu? É mais um conhecimento de preservação e readaptação educacional, entendeu? Eu acho que é bem legal isso mesmo. Obrigado. Só isso mesmo. Só uma observação. Pimentel, gostaria de fazer alguma colocação? Só uma última colocação, eu acho que a palavra-chave aqui que foi citada pelo menos aqui 2 ou 3 vezes é a ressignificação, né? A gente tem que ressignificar aquilo que a nossa língua, né, com aquele modo verbal que a gente tem, com aquele tempo verbal que a gente tem, que é o futuro do pretérito, né? E nos diz o que eu faria, ou seja, ele me remete a uma possibilidade de voltar lá no passado e pensar assim, o que eu faria diferente? Porque isso mostra para a gente o que eu posso fazer daqui para frente, né? Eu acho que a ressignificação é a grande sacada aqui, né, juntamente com aquilo que a gente já falou lá no nosso módulo 1 do NAPSIF, que é a questão do respeito, né? Deixar não somente um mundo melhor para as futuras gerações, mas gerações melhores para o mundo. Isso inclui principalmente o respeito ao meio ambiente e às pessoas, de tal maneira que a gente comece a enxergar o incêndio florestal como uma consequência de outros erros de gestão, de comportamento e de cultura que a gente vem levando, só que veio a Covid, a necessidade de um ar mais salutar, e isso acho que nos despertou mais ainda para um futuro que a gente espera, né, seja menos egocêntrico, né, e mais voltado para a comunidade, para o bem-estar de toda a nossa comunidade. Em função disso, que eu agradeço essa presença brilhante do professor Rafael Fortunato aqui conosco. Foi excelente para mim
aprendi muito com o senhor hoje e acredito que todos os nossos participantes também. Comandante Fábio, quer fazer alguma colocação final? Sim, eu agradecer como no mesmo viés aí na mesma esteira de pensamento do Góes e de todos nós, eu acho, que todos nós aqui estamos chegando ao mesmo pensamento. Mas eu, assim, pela experiência que tenho, né, a gente sabe que as pessoas precisam mudar seus hábitos, seu comportamento. A gente está falando bastante porque a gente sabe que 90% ou mais de 90% dos incêndios são provocados pelo homem, mas a gente tem dificuldade de chegar a essas pessoas, né? A gente vê muita desinformação, as pessoas às vezes não têm muita sapiência daquilo que estão fazendo. Então, o nosso objetivo aqui é que essas pessoas sejam atingidas. E, naturalmente, com essa parceria aqui, de certa forma, está sendo aqui o agente ígneo, né, desse começo, é importante para isso, né, para a gente disseminar, né, os alunos que estão aqui são os multiplicadores, né, em vários estados aí, até fora do Brasil. Então, isso é muito importante para a gente, naturalmente, mudar essa concepção das pessoas, mas para isso a gente precisa chegar até elas, né? A gente está tendo um pouquinho de dificuldade, mas acredito que esse projeto, né, como já foi falado em outras lives, atingiu uma magnitude, uma monta bem acima do que a gente esperava, mas a gente quer cada vez mais, né? A gente tem esse desejo, né, de chegar cada vez mais, como foi até citado pelo lema, né, até pelo Bernardino na live anterior, vida alheia, riqueza salvar. Inclusive, hoje em dia, né, se você pegar as normas de segurança contra incêndio e pânico, não se falava de meio ambiente. Elas começaram a falar de uns 4, 5 anos para cá. Né? Então, você vê na legislação mais atuais, ela fala, né, levando em consideração a proteção da vida, das pessoas e do meio ambiente. Então, é isso que a gente está jungidos aqui, tentando fomentar junto às comunidades, junto à sociedade, e, se Deus quiser, a gente vai chegar no mundo cada vez melhor. E só agradecer ao professor e todos vocês aqui que estão labutando, pensando, né, perguntando a respeito desse assunto aí. Obrigado. Tá certo. E antes de dar a palavra, professor, para o senhor finalizar para a gente, falar, né, as suas colocações finais, eu gostaria de deixar aqui, né, registrado que a importância que está tendo, né, a importância que tem essa live para abrir os olhos, não só nosso, mas abrir os olhos daqueles que estão participando, né, aqueles dos alunos e dos que vão ouvir essa live, que vão ver essa live depois, e vão passar a ter uma percepção diferente do que pode ser feito, né? Uma percepção, assim, mais ampla do que pode ser feito dentro da comunidade, de algo que talvez não tivesse sido pensado, né? Se trabalhar e jogar para esse lado, né? Que eu posso utilizar esse recurso, né? Esse viés do turismo para eu conseguir atingir essa comunidade, para eu conseguir falar sobre incêndio florestal, né? Para essa comunidade. Então, sim, agradeço muitíssimo a presença do senhor, agradeço a presença de todos que estiveram aqui conosco, e quero falar para a Jéssica. Jéssica, nós vamos abordar um pouco mais sobre esse tema de como fazer, né, como chegar na comunidade, como eu montar um grupo nessa comunidade, como sensibilizar. Nós vamos falar um pouquinho mais disso na continuidade do nosso NAPCIF, tá bom? Professor Rafael, suas considerações finais, por gentileza. Gente, agradeço muito, gostei muito de passar esse momento aqui da tarde com vocês. Muito obrigado. Espero em outros momentos, inclusive de forma presencial, né, logo mais, poder sentar, tomar um café e aí conhecer a estrutura de vocês. Espero que vocês também possam conhecer a nossa estrutura e, quem sabe, também participar do nosso curso, né, em desenvolvimento territorial, né, da nossa especialização, nosso curso de pós-graduação. Vai ser um prazer se vocês puderem levar uma palestra do núcleo de vocês, do NAPCIF, para os estudantes da pós-graduação. Eu acho que é um público importante também,
que é um público de professores, né, que estão disseminando informações, né, nas suas escolas, e eu acho que a sensibilização ela precisa acontecer desde do senhor adulto com, né, 80, 90, né, enquanto houver vida, né, vai precisar haver aí sensibilização em relação a esse problema. Então é desde os pequenos até os adultos e os velhos. Então eu já deixo aqui também então esse convite. Se a gente não conseguir, espero voltar, né, pelo menos não sei quando, acho que só pelo menos parece que agora vamos ter que esperar a vacina para voltar às universidades, não sei. Espero que, bom, é um futuro incerto, né? Mas já estão convidados. De repente a gente consegue fazer até nesse formato aqui, né? Mais para frente, aqueles, né? Com a especialização em educação, em desenvolvimento territorial. E para fechar, pensei que a ideia do futuro, a riqueza do futuro, né? A gente fez muito esse contraponto. Às vezes eu não estou preocupado com a proteção do ambiente porque eu estou pensando no lucro imediato, né? Mas a riqueza, né, para o futuro, ela está na proteção do ambiente natural, né? Ela está na proteção das nascentes, das águas, né? Então, essa é a nossa maior riqueza, e aí tem possibilidade também de geração de emprego, de renda e de desenvolvimento socioeconômico. Então, sem fogo, né, para que a gente tenha um ambiente protegido, gerando renda e participação popular para a melhor qualidade de vida das pessoas. É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, professor Rafael. Nós vamos entrar em contato com o senhor, tá? Pode deixar que esse contato vai se estreitar, tenha certeza disso. Muito obrigada a todos que participaram, o Luiz Carlos que entrou e eu não falei dele, né? Muito obrigada pela presença, pela colaboração de todos, e uma boa tarde, e até breve. Tchau, até mais. Tchau, até mais. Obrigada, professor. Boa tarde, senhores. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos e fiquem com Deus aí. Tchau, tchau. Adriana, a gente fica. Tá. Só um minuto, Pimentel, eu vou interromper. Tá ótimo. Eu vou sair aqui também, então.